E aí, pessoal? Tudo bem? Vamos começar a nossa prosa, a nossa última prosa de campanha das nossas sextas-feiras aqui no Partido Novo, nas bases dos headquarters do Partido Novo, no dia 5 de outubro de 2018. Nem acredito, nem acredito. Eu comecei essa jornada aqui no dia 1º de março de 2018. Eu parei a minha vida para ficar 24 horas nesse troço. 1º de março, estamos em 5 de outubro. Talvez eu vá escrever depois alguma coisa sobre isso. Eu tenho boas fotos, uma quantidade de gente que eu conheci nesse período todo, um negócio impressionante, muito legal, muita experiência que quem puder viver, viva, porque é muito legal, viu? Foram 4 meses, na verdade, de campanha de Senado, né? Pré-candidatura ao Senado em São Paulo, fiz quase 60 municípios, e depois, quando eu me juntei ao João na campanha aí, começo de julho, até hoje, fui a todos os estados do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste, ajudando o João a construir a nossa campanha aí de presidência pelo Partido Novo. Muito legal. 5 de outubro de 2018. Puxa vida. É para celebrar. Vamos abrindo aí, tá bom o áudio? Tá bom o áudio aí? Tá funcionando? Tá entrando? Beleza. Pessoal, essa aqui é a nossa última prosa antes do dia domingo, que é o dia pra gente sufragar, pra gente concluir esse processo aí. Na verdade é concluir um processo de quase 10 anos. A nossa primeira eleição geral, desde que o Partido Novo surgiu de uma ideia de um indivíduo, como a gente acredita que são as coisas, que devem ser as coisas, a construção das grandes instituições, das empresas, das organizações mundiais, nascem como? Da cabeça de um indivíduo. Assim nasceu o Partido Novo, lá atrás, há uma década atrás, e hoje a gente está concluindo, né, no domingo, a gente sela essa parte da história com as eleições gerais brasileiras, né? É motivo de celebração, pessoal. É um projeto grandioso, sem arrogância. Se vai sair uma coisa realmente inovadora dessas eleições, independente dos resultados, chama-se Partido Novo. Nada do que tem aí na política brasileira é novidade. É tudo velharia. É tudo resultado e consequência de velharia, de erro, de as mesmas pessoas, os mesmos processos, as mesmas ideias. O que há de novo realmente como resultado dessas eleições, verdadeiramente, é o Partido Novo. Independente de a gente estar aqui, de ser agente ou não ser agente, de ser de arrogância, de pretensão, não é. É fato, né? O Brasil está vivo por isso. Porque se não tivesse Partido Novo, o Brasil estava morto. Morto. Porque as instituições todas são jurássicas do ponto de vista partidário e eleitoral. É para embrulhar e jogar no lixo o que tem de partido político aí e o que tem de legislação eleitoral. É uma porcaria. Vide o que acontece na legislação eleitoral, nos debates televisivos, né, onde a gente não participa. Quer dizer, coisa... Eu vou falar sobre isso já. Pessoal, então é isso aí, ó. Essa é a nossa última prosa. Avisos. Hoje a gente vai para Brasília, eu saio daqui, vou para Brasília, o João vem do Piauí, a gente se encontra lá. Vamos fazer o fechamento, né, de imagem e de grupo em Brasília, de imagens no final do dia no pôr do sol do Planalto Central, que é cor de laranja, né? Onde é que a gente encontrar a natureza cor de laranja no Brasil? No Planalto Central, no sunset do Planalto Central, ao lado dos poderosos, que um dia em breve, serão todos chutados de lá para a renovação política. Outra coisa, aviso, amanhã, sábado à tarde, o Checker chega, o nosso candidato ao governo de São Paulo, chega de 3.000 quilômetros de caravana pelo estado. Nós vamos estar lá, eu vou estar lá no Ibirapuera, na praça do Deixa que eu empurro, para encontrar com a turma toda lá às 3 da tarde. E para reforçar
a todos o seguinte: todos nós, avisa a turma aí, vamos votar no domingo, certo? Esforço geral para votar nos números completos dos candidatos, certo? É uma luta inglória, é uma situação de total não isonomia. A gente precisa de muito voto, a gente não tem coligação, o Partido Novo não tem coligação, todos os candidatos são novos, não tem experiência, não são conhecidos, então tem que ter muito voto. Como a gente não tem quociente eleitoral, não tem coligação, para você fazer a nova lei exige que só em São Paulo você tem que ter quase 30 mil votos para conseguir ser eleito, pessoal. Isso para federal, né? Para estadual também não é moleza não, é coisa de mais de 22 mil votos. Então tem que ralar. Então o voto de legenda vale e é bom, mas todo mundo que puder escolhe um candidato, escolhe um número, tá? Importantíssimo isso, senão a gente corre o risco de ter muito voto e não eleger ninguém. Entenderam? Isso não está claro. Tem uma nota de corte nessas eleições. Ninguém assume cargo se não tiver um mínimo de votos necessário. Por isso tem que votar em pessoa. O voto de legenda ele conta para o bolo todo, mas ele não elege ninguém. Se todo mundo tiver, se a gente tiver 40 deputados com 20 mil votos, a gente não elege nenhum. Tá claro? Tem que passar dessa nota de corte que é para federal em torno de 30 mil votos, tá? Bom, queria dizer também que eu não devo fazer mais essas lives, eu devo ver, nós vamos ver o que nós vamos fazer da vida, né? Se a gente for para o segundo turno, nós vamos disputar o segundo turno. Se a gente não for para o segundo turno, a gente vai repensar todas as posições, as orientações do partido na segunda-feira, dia 8, e vamos se posicionar e tal. E aí eu aviso, tem muita gente bacana aí, amigos, geralmente, gente amiga, né, que fala, pô, você tem que fazer isso aí toda semana, comentar o noticiário. Eu tenho pensado realmente em fazer, porque principalmente quando a gente pode explicar alguma coisa mais da história, né, das notícias mais complexas, assim, que tem um passado, muita gente jovem que não consegue pegar os dados do passado para construir a opinião em cima do que acontece no dia a dia. Então vamos ver aí, quem sabe eu faça isso sim, com esse mundo novo aí da internet, aí das lives e tal. Tudo mudando muito, né, pessoal? Eu já não sou muito amigo desse troço aí, mas eu tô vendo como é impressionante isso aí, como mudou tudo, né? Então tendo alguém que pode apertar os botões, eu só tenho que falar, aí eu acho que eu vou fazer isso sim. Fazer uma análise de comentário, o professor responde, talvez seja bacana, né? Vamos ver, se a turma quiser, vamos pensar em fazer isso. Bom, notícias da semana e do dia. Última semana de campanha, né? Então, os números indicam aí uma polarização. Não cabe aqui a gente questionar a pesquisa. Acho que as pesquisas, como já disse em outras entrevistas, têm universalmente dificuldade metodológica de indicar cada vez mais a volatilidade dos votos no mundo inteiro, né? Nos Estados Unidos, na França, na Argentina e aqui também. Acho que eles perdem a capacidade, não por uma fé, é porque perde mesmo, fica muito volátil, tem muita gente que não fala em quem vai votar, tem muita gente que não sabe mesmo, tem muita gente que não fala porque tem vergonha, e tem muita gente que responde mais do que aquilo que parece certo, mas na hora H muda de ideia. Isso tem aumentado no mundo inteiro e aqui acho que vai acontecer também. Vale para nós, acho que nós vamos ter uma votação bem melhor do que sai 3% em pesquisa. Acho não, tenho certeza, porque porra, a gente está rodando esse Brasil inteiro, não é possível que a gente tenha empate técnico com Henrique Meirelles, porra, mas não tem chance do Henrique Meirelles para estar empatado com o Partido Novo, nenhuma chance. Gastou 40 milhões de reais, nós vamos gastar 5, com tudo. Mas as pesquisas dão empate técnico, então nós vamos ver agora. No domingo o que vai acontecer? Vai acontecer que nós vamos ter muito mais votos que eles. Mas como as tendências são muito distantes, né, as pesquisas, por mais erro que tenha, tem uma polaridade muito grande, muito na frente dos outros candidatos. Então, a considerar que isso vai acontecer, quero dizer a vocês, em primeiro lugar, que é um desastre se isso acontecer. Principalmente porque o PT não deveria estar no segundo turno. O PT já deveria estar indo para os anais da história e não existir mais. Mas
A vida é dura, né? E a política tem essas coisas. A história nos prega algumas peças. E quando a gente cria, quando as sociedades criam fenômenos desse tipo populista, vide Juan Domingo Perón na Argentina, que governou a Argentina nos anos 50, foi pro exílio, voltou nos anos 70 e morreu. Em 2018 existe Partido Peronista na Argentina. Ninguém sabe mais definir o que é isso, mas ele está lá, né? Eu tenho medo que isso aconteça com o lulismo, né? Uma coisa bem latino-americana, bem porcaria das nossas sociedades latino-americanas. Fica impregnada essa coisa antiga, essa herança populista que é o que está se vendo aqui, que fica sempre garantindo uma porção dos votos de pessoas que acreditam num santo que lhes deu coisas boas no passado. É uma lenda, que se cria um mito, né? Que o PT conseguiu construir. Então, independente o Lula um dia vai morrer. Aliás, acho que ele acha que não vai, que nem o Sarney acha que não vai morrer, mas um dia morre. Eu também vou morrer, todo mundo vai morrer, mas tem gente que acha que não vai morrer. Mas infelizmente vai ficar isso para a história, essa coisa do Salvador, do pai dos pobres, do getulismo varguista, que se de alguma maneira ultrapassou a dimensão varguista e ficou na mão do PT. Então, isso ajuda muito a manter esses 20% que ele sempre tem em qualquer lugar, né? Vamos lá, o que tem aí, ó? Tem aí uma coisa que tem que celebrar mesmo. Eu tenho uma certa dificuldade, mas tem que celebrar. Constituiu em 88, fez 30 anos. Eu me lembro bem, já era adulto, já lembro bem de todo o processo da Assembleia Nacional Constituinte, de 86 a 88, durante o governo Sarney. Ulisses Guimarães liderou a formulação e a promulgação da Constituição. A Constituição, pessoal, cheia de problema. É um documento longo, um documento que é confuso, que gera uma série de interpretações, gera confusão, uma série de regulamentações nunca foram feitas. É um documento bem ruim, para dizer a verdade, mas é o que temos. E a gente tem que celebrar, porque tem país que nem isso tem, nem conseguiu fazer uma Constituição até hoje, e assim que se constrói a democracia. Tem que ter uma carta, tem que ter um livro básico que coloque as regras do jogo ali, né? Que seja a base da organização daquela sociedade, o funcionamento das coisas, das instituições. É o que a gente tem que celebrar. Tem 30 anos. Se fosse possível, ela deveria ser profundamente reformulada, simplificada e modernizada. Ela foi promulgada um ano antes da queda do Muro de Berlim, quase precisamente um ano antes da queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim é muito mais do que a queda do Muro de Berlim, é o fim de uma época da história do mundo. E ela foi toda desenhada e carregou todo o ressentimento das forças mais inconformadas com o período autoritário anterior, né, da história brasileira. Então trouxe um monte de ressentimentos, muitos direitos e poucos deveres, né? Martelou uma série de ideias que não são aplicáveis do ponto de vista social, praticamente quebraram o Brasil. Aliás, o Brasil está quebrado em boa parte por causa da lei, que tem que cumprir uma lei que estoura o orçamento, né? Está aqui o negócio do salário mínimo, que depois a gente vai ver, ou do salário dos funcionários, melhor dizendo. Então, é uma Constituição que recebe aí a nossa saudação, mas depois da saudação já recebe, tem que mudar. Não sei quando isso vai acontecer, não sei se vai ser durante as nossas vidas, mas alguns projetos de emenda constitucional têm que ser votados no próximo período presidencial. Se não tiver as PECs essenciais de mudança de alguns artigos, esse país não sai do lugar. Permanecerá um país inviável de produzir, inviável de trabalhar, inviável de contratar, caro, né? E, como consequência, um país que vai empobrecer, independente de PT, de PSL, onde quem tiver no poder. Tem que reformar partes essenciais dessa carta, porque ela não funciona mais, certo? Mas tem gente celebrando, tudo bem, melhor isso do que viver em regime autoritário, lógico que é,
Não dá nem para comentar. Porque se der essa bipolarização aí, essa polarização no segundo turno, os dois, com destaque para o PT, fazem insinuações de ruptura institucional, que é rasgar a carta. Aliás, o PT já rasgou a carta. Aliás, o PT nem votou, nem aprovou a Constituição de 88, diga-se de passagem, para quem tem um pouquinho de memória, para essa moçada aí que está chegando agora e que não viu o que aconteceu lá atrás. O PT foi contra a promulgação da Constituição. Agora fica aí, direitos adquiridos, votou contra. E o que o juiz, lá, como diz o Vila, né, o República de São Bernardo, lá o nosso juiz, lá o Lewandowski, fez no processo de impeachment da Dilma? Rasgou a Constituição também. Tinha que ter tirado os direitos políticos dela, como fizeram com o Collor em 91, 92. Mas não. Deram uma gambiarra bem brasileira, rasgaram a carta. Então eles rasgam mesmo. Esses caras não vale o chão que pisam, tá certo? Já vou fazer uma listinha de quem é que nós estamos falando. Então quem tem chance de rasgar a carta não é o Bolsonaro, é o PT antes de mais nada. Ajuste fiscal e falácia petista. Bom, mas aqui tem que chutar o PT mesmo, porque é só lixo que o PT deixa para a história. Então, e hoje o jornal está nos municiando de informação sobre o que é o petismo. E aqui tem, ó, o ajuste fiscal e a falácia petista. O PT fica dizendo que o Temer partiu para o ajuste fiscal e que vai tirar direitos adquiridos. Para, meu. Para. Pessoal mais jovem, de novo. O que nós estamos falando aqui? O Brasil está quebrado. Ele gasta muito mais do que ele arrecada. Isso chama-se crise fiscal. Fiscal por quê? Porque ele arrecada um bolo enorme de recursos, mas ele gasta muito mais. Ele gasta tanto que ele gasta tudo que ele arrecada e ainda pega mais dinheiro no mercado para se endividar. Isso é uma herança do Partido dos Trabalhadores e dos seus aliados. E o ajuste fiscal é arrumar as contas públicas, certo? Tem que parar de gastar, em vez de aumentar imposto e continuar gastando. E o PT fica falando que o Temer mexeu, foi fazer o ajuste fiscal. E foi mesmo. O Temer começou a fazer o ajuste fiscal, pessoal. Começou. Aliás, fez vários outros ajustes. Tem que dizer. Ele tem lá todos os problemas que ele tem, não são poucos, mas começou a fazer. Mas o PT fica insistindo que essa política neoliberal, que é uma coisa que nunca foi aplicada, nem chegou no Brasil o neoliberalismo, nem aterrizou no Brasil o neoliberalismo. Os imbecis que não sabem o que é isso, dizem que a política econômica neoliberal do presidente Temer é para chorar, é rir para não chorar. E dizem então que as garantias sociais foram aniquiladas, foram reduzidas. O projeto Bolsa Família, para dar só um número aqui, Bolsa Família aumentou o número de famílias que recebem Bolsa Família no governo Temer. Mais do que o governo Dilma e mais do que o governo Lula. E quer saber? O Bolsa Família é um bom projeto. Nós também do Partido Novo vamos implementar. Nós vamos tirar a bandalheira, né? Vamos tirar, tem gente com piscina que recebe, né? Tem fraude, ficam dando dinheiro para um monte de gente que trocam por voto e faz política eleitoral com Bolsa Família. Isso nós não vamos fazer. Mas é um bom programa, custa 30 bilhões de reais por ano. O Brasil tem esse dinheiro. E dá para gente que tem fome, que vive na miséria. Então é um bom programa. Só que o PT fica trabalhando e martelando, como sempre faz, martela. Aquela história, quanto mais uma mentira é repetida, ela se transforma em verdade. O fato é que o Bolsa Família aumentou no governo Temer, né? E mais famílias estão em situação de pobreza e extrema pobreza, apesar do Bolsa Família. O Brasil tem mais gente pobre e miserável desde que o PT entrou e implementou esse projeto. Porque o projeto tem que valer para tirar as pessoas da miséria e não deixá-las para sempre lá e aumentar o grupo que vira cabo eleitoral, né? Bom, a realidade, na verdade, não condiz com o que o PT fala, como sempre, praticamente como sempre, eles alteram a realidade em o que se refere ao combate à pobreza. O Brasil continua fazendo melhor até do que faziam os governos do PT. Outro comentário sobre a falácia petista aqui. Da marola ao maremoto. Lembra da marolinha? O pessoal jovem também não lembra. 10 anos atrás o mundo quebrou. Quase quebra de uma vez, quase derrete o mercado internacional por uma crise no mercado internacional imobiliário. Mobiliário de ações e de mercado de capitais.
subprime, tem que ler aí a moçada de 20 e poucos anos, há 10 anos atrás, quase estourou a Bolsa de Nova York e teve um efeito mundial sobre a economia. E o nosso presidente, na ocasião, disse que aquilo era só uma marolinha, que não ia atingir o Brasil. A tal da marolinha agora virou maremoto, que é o que se imaginava, que é o que o João imaginou lá atrás. Há 10 anos atrás, quando ele falou, precisamos fazer um partido político. Estava na cara que os caras iam se enrolar. Fizeram as tais medidas contracíclicas, que os economistas do PT adoram. Medida contracíclica, o que é isso? Arranca dinheiro do povo e do cofre e joga no mercado para fingir que está tudo em ordem, em vez de gastar menos, reduzir os gastos do governo, fazer políticas mais incisivas para aumentar a produção e reduzir o custo da produção. Não. Vamos gastar mais dinheiro público. Lastrearam o BNDES no Tesouro Nacional. Injetaram o recurso de quem? Teu, do seu trabalhador, de todos nós, para emprestar para grupos empresariais. O resultado é que o nosso PIB manufatureiro caiu de 21% nessa década para 9% atualmente. É o processo de desindustrialização. Foi dinheiro público para gente que não tinha como competir, um monte de dinheiro para consumo e deu nesse desastre que é a situação fiscal brasileira atual. Né? Como havia dito o presidente Lula em 2009, o maremoto financeiro chegou ao Brasil como marola. É isso, a marolinha virou maremoto. Poucos anos depois, o Brasil do PT seria assolado por uma catástrofe muito maior, que foi a catástrofe do impeachment, porque ela cometeu crime fiscal. É golpe! Vai estudar. Vai estudar, meu. É golpe, é golpe. Crime contra o fisco nacional, contra as contas públicas. É isso que ela fez. Foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Todos os juízes praticamente indicados pelo PT. Ah, vai pro inferno. O que mais? Ó, aqui essa coluna é muito boa do Estadão, de política, né? Olha aqui, eu tava falando de quem? A gente não consegue se livrar do PT. É pra chutar mesmo. É pra chutar mesmo. Ah, o Partido Novo não diz que lado que ele tá. Não interessa o lado, nós estamos do lado do Partido Novo, do João Amoedo. Mas vamos estudar as coisas aqui. PT, de novo. O que o PT faz? Diz que a turma do staff do Lula... O que é staff do Lula, meu? Parece que os staff do Lula estão fazendo programinha aí do Bolsonaro, que ele é nazista, não sei o quê. O staff do Lula parece um livro que eu li o livro uma época do Guido Knopp, que é um historiador alemão feríssima, sobre o cara que mais entende de nazismo, de Hitler e tal, junto com Joachim Fest, mas é um cara mais moderno. Ele chama Hitler's Helfer, os ajudantes de Hitler. É o staff do Hitler. Uns caras que não valem o chão que pisam, todos eles. Goebbels, Goering, Hess, o arquiteto lá, os seis caras, então, o Dönitz, o Goering, Goebbels, Hess, Dönitz, Himmler. Esse Himmler, meu, precisa estudar. Esse aí é casca. É os caras que ficam em volta do Hitler. O Lula também tem os dele. Ele tá preso, mas tem os dele. Quem são? Olha que turminha da pesada, ó, aqui, ó. Franklin Martins, Luiz Duste, Luizinho, Gleisi Hoffmann, Gabriele. Gabriele foi presidente da Petrobras. Não sei como esse cara anda na rua ainda. Não sei como ele anda na rua. Estão lá todos ali que nem urubu em volta do Haddad. E aí tem uma notinha aqui que belisca, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O grupo que hoje cerca Haddad não é do seu contato mais direto. Não é, porque esses caras grudaram em quem o Lula construiu. Então agora cola nele, porque a esquerda tem essa capacidade. A esquerda, ela faz todo o lixo que ela produz, mas na hora de se apresentar para fora ela se une. E depois eles... Isso aí vem lá do trotskismo, do stalinismo. Né? Depois eles se expurgam internamente, mas externamente eles jogam em bloco. Que é um problema que todos os democratas e os liberais têm. Eles não conseguem fazer isso. Então, ó, eles se juntam, se colam, e olha aqui, não é do grupo de convivência dele. A estagnação das pesquisas, porém, obrigou o candidato a fazer um movimento de chamar todo mundo de volta. É bem esquerda isso aqui, bem PT. É bem dessa turma, assim. Se junta, né? É a velha história. Uma imagem que ficou na minha cabeça sobre o governo PT é assim, tinha uma horta que
estava verdejando, estava nascendo o tomate, a cenoura, a salsinha, bonitinha a horta, e tinha uma cerquinha. Quando o PT ganhou as eleições em 2003, abriram a cerquinha, entrou uma porca faminta na horta. É isso que aconteceu com o Brasil, figurativamente. Imagina o que é uma porca faminta numa horta toda verdinha. É isso que o PT fez. Com essa turma aqui. Gabriele explodiu a Petrobras, pessoal. Não dá para andar na rua um cara desse. A autocrítica do PT é que Fernando Haddad não abriu canais de diálogo com os setores da sociedade. Assim ele ficou apenas com os votos que geraram de Lula, sem atrair eleitor próprio. Não passa de 20%, meu. Tem que rebolar muito para chegar no primeiro turno, chegar a 30%. Depois, quando for para o segundo turno, se acontecer, a conversa é outra. Mas a eleição só acaba dia 7. E nós vamos lutar até o último minuto para chegar no segundo turno. Tá certo? Partido Novo só. Não tem chuvinha, nem maremoto, nem noticiazinha de jornal que impede a turma do Partido Novo, essa que vai pra rua cor de laranja no Brasil inteiro. Ontem o João estava no Piauí, 800 pessoas com bandeira laranja em torno dele. No Piauí, reduto petista na veia. Tá certo? Essa turma que dá gosto de viver no Brasil, essa turma que vai fazer o Brasil sair do buraco que tá. E vai trabalhar até o último dia, sem televisão, certo? Só com mídia social, com regras todas contra o Partido Novo, para chegar no segundo turno. Mas, se não chegar, e essa turminha aqui chegar, os stalinistas, eles vão provavelmente abarcar uma série de outros votos aí. Por isso que passa de 20% no segundo turno. Não é por causa do Lula, não. É porque tem gente que tem uma visão de mundo. Nós vamos ter dois polos, como você polariza. Tem gente que não pode com um, que não pode com o outro. Não é mais política de análise, é política de gente louca. Que é o que o Brasil provavelmente, tudo indica pelos números, vai encontrar aí daqui a alguns dias. Bom, diz que a Marina Silva tem 11% no Acre e o Bolsonaro 53%. Que mundo louco, pessoal. Que mundo louco. Essa aqui também é demais. O Brasil, isso aqui, ó, quando você começa a analisar a política brasileira, o pessoal fala assim, você é cientista político? Eu falo, eu sou, modestamente sou. Mas eu estudei mais a área internacional e tal. No nacional esse negócio assim, tem ciência nisso daí? Assim, o João sempre brinca comigo, você tem ciência nesse negócio aí que você estudou? Eu falei, tem, né? Tem. Mas como é que pode ter ciência se o PRB e o PSB já marcaram reuniões na próxima semana? Peraí, PSB, Partido Socialista Brasileiro, e o PRB é o partido do Edir Macedo. Então, em tese, é um partido evangélico. Estão eufóricos conversando. Você sabe que marxismo, socialismo e igreja não tem muita relação, né? Historicamente, pessoal, a relação da igreja, historicamente, lógico que tem facções da igreja, Leonardo Boff, essas coisas, mas a igreja é a grande protetora, na sua essência, da propriedade privada. E o socialismo, na sua essência, promove a sociabilização dos meios de produção. Esse é um conflito, óleo e água, não tem como. Só que no Brasil tem. Então você vê essas coisas assim. No Brasil não dá para ter ciência com o partido político no Brasil, muito menos com o sistema eleitoral. Ainda mais quando você vê que o Palocci acabou de delatar que 90% das emendas durante o governo Lula e Dilma provavelmente eram negociadas. Que ciência que tem nessa política? Era na base da mala do Gedel? Então é difícil falar de ciência política, mas a gente tenta e tal. Democracia, cidadania, sistemas eleitorais, política comparada, a gente tenta. Tem lá os autores, então, mas é difícil. No Brasil, meu. O Conselhos Militares de Bolsonaro, bom, tô falando um monte de general, né? Se o Bolsonaro vai botar um monte de general. Talvez seja bom, não sei. General administrando algumas coisas, principalmente na infraestrutura. Melhor do que Valdemar Costa Neto indicando o diretor de Valec e de DENIT, sendo dono do Ministério dos Transportes. Por isso que não tem o 163, eu repito isso toda vez. 30 anos para ter a 163, a rodovia que escoa a soja e o milho pelo norte. 30 anos para fazer uma porra de uma estrada, entendeu? Para asfaltar e duplicar uma estrada que é onde está a riqueza brasileira, que é o Mato Grosso. Por quê? Porque não vai fazer mesmo. Tem que entregar talvez para um general, espero que não corrupto, né? Que bata na mesa e tire aquele monte de cupincha, de inútil, que fica mamando e corrompendo o Estado brasileiro há
quase 2 décadas. Aí tem o debate, pessoal. Ah não, tem mais uma aqui. Paulo Guedes tem assegurado aliados que se Bolsonaro sair do script na área econômica está fora da sua equipe. Nem começou, já disse que vai sair. Nem chegou, já disse que está ameaçando. Tem dúvida? Pessoal, o governo Bolsonaro, se isso vier a acontecer, é um governo que a gente não tem a menor ideia. Nem ele tem. Nem ele tem. O que ele vai fazer? Quem ele vai chamar? Como ele vai compor? Vai ser uma coisa muito parecida com o governo Collor. Quem tem mais moço aí não lembra. O governo Collor, ele chegou do nada, de um partido do nada, botou um monte de gente do Alagoas, ali da turma que estava com ele na campanha, que deu meia dúzia que ele catou durante a campanha, e era uma chacota diária, né? O fato de ele ter o impeachment é outro problema, que é a corrupção endêmica, mas o dia a dia, tinha uma ministra que dançava bolero com outro ministro que era casado, tinha uma outra lá que andava de jet ski, o outro roubava bicicleta, era um negócio surreal. Acho que tem essa aparência esse governo aí, vai ser mais ou menos isso, melhor do que ter o PT, diga-se de passagem. Mas vamos pensar nisso depois do dia 8. Outra coisa, o debate. Eu vou dizer para vocês, ó, eu sinto realmente, sabe, no Brasil é tudo muito lento, né? O que incomoda no Brasil é que as coisas demoram demais para mudar. E as coisas estão tão lentas que elas mudam no período de uma vida. E como eu não acredito em reencarnação, isso deprime a gente, porque você não vive a mudança. Você não vive a mudança no Brasil. Ela é lenta. São cooptações permanentes no mundo da política. É o tal do muito bom título do livro, também já falei sobre ele, do imobilismo em movimento. É o MDB na veia. Não, nada muda nesse país. As coisas mudam para ficar iguais como elas eram antes. Então é muito triste isso daí. Então o que acontece? Um debate político, televisionado, com toda a modernidade da comunicação, as redes sociais, que não tem João Amoedo, que vai ficar na frente. Olha essa foto, tem 7 candidatos, porque um não foi porque estava com dor de barriga. Então, literalmente, dor de barriga. Foram 7 candidatos. Desses 7, pessoal, 3 ou 4 vão ficar atrás do nosso candidato. Tenho certeza que o João Amoedo vai ter mais votos que o Boulos. Tenho certeza que vai ter mais votos que o Henrique Meirelles. Tenho certeza que vai ter mais votos que o Álvaro Dias. E pode até passar a Marina. E sem exagero, encosta no Alckmin. E tá aqui todo mundo debatendo na Globo, tirando foto, dando beijinho. O João não foi convidado. Isso é legislação eleitoral? Isso é democracia? Entendeu? Desmotiva a gente. Entendeu? Quem trabalha num negócio de verdade, para um país novo, com gente nova, e fica vendo esse troço, você não consegue entrar no jogo. Não é nem convidado, nós somos lá, nem convidado a gente é. É difícil, as coisas não mudam nesse país, entendeu? O João entra nesse debate, tanto que o Zema entrou no debate em Minas Gerais, que estava em 3º lugar, num debate que ele, primeira vez na vida, teve até dificuldades, aumentou 6 pontos. Foi de 15 para 21, perdão, de 9 para 15. Já estão aí falando que está ameaçando o 2º lugar, que é o Pimentel do PT em Minas Gerais. Imagina se o Zema passa o Pimentel. Que espetáculo! Vai para o 2º turno. Nosso candidato a governo de Minas. Televisão nesse país é tudo, pessoal. A gente não foi convidado. Bastava ter sido convidado. E era possível. A lei estúpida exige que tem que convidar só quem é obrigado a convidar só quem tem 5 cadeiras no Congresso. A gente não tem 5 cadeiras, a gente não concorreu. Como é que a gente vai conseguir ter? Ah, mas a rede tem. A rede tem porque ela foi buscar os caras velhos das antigas. Pegou 3 lá do gente velha lá que estava lá e botou na rede, e botou mais 2 do PV. Fez coligação com o Partido Verde, fez 5 candidatos. A Marina está discutindo. Quase que a Marina fica fora. Que teria sido outro absurdo, diga-se de passagem. Então é tudo errado no Brasil. Como tudo, é tudo errado. Merda, né? Tem que falar a palavra verdadeira. É uma merda. Tá errado. Tá errado. O que é certo, o que é errado. Tá errado o João não participar. Tá injusto. E aí tá aqui o outro candidato lá, o campeão, não sei o que, sentado na televisão, dando risada. Ele deve estar dando risada sozinho.
Há um mês ele dá risada, né? Dá risada, porque não precisou fazer nada, vai ser presidente do Brasil. Em entrevista, candidato elogia a direção de Palocci. Jair Bolsonaro assiste a Danilo Gentili. Puta, não tem como. Pula, vai, pula. Ai, sabe? Aí tá aqui, o Ciro, pô. O Ciro tava ontem calmo no debate, tava calmo. O Ciro, às vezes você acredita nele, às vezes você não acredita, né? O Ciro você fica meio na dúvida, assim, se acredita ou não acredita. É que passou também, não dá mais pro Ciro também. Foi, só o Ceará. E aqui, ó, quer eleger o Haddad presidente? Então pega um pouco a experiência dele como prefeito, que aliás foi tão boa que ele tomou um sal no primeiro turno, ficou com 15%, para quem não se lembra. O Dória, que é outro aí que tá fazendo um monte de bobagem, largou a prefeitura, deu um saldo de 52% a 15%. E eu lembro na entrevista dele, ele falou assim, mas Haddad, o que aconteceu? Na arrogância tradicional dele, principalmente, e do PT, que faz parte do DNA do partido e das pessoas do PT, ele dizia assim, os paulistanos não entenderam nossa mensagem. Ah, não entendeu, só você entendeu. Todos os paulistanos são os ignorantes, você que entendeu tudo. 15%. Aí sabe o que foi? Ele foi fazer a reforma da Previdência da cidade e arregou. Foi muito difícil para fazer. Como diz o Vila, o Jaiminho. Arregou. Desistiu da reforma da Previdência. Você acha que ele vai fazer igual se for presidente ou não? Na hora que vier aquele monte de corporação dizer assim, aqui você não vai mexer. No meu você não mexe. Na magistratura, no meu você não mexe. No Ministério Público, no meu você não mexe. O Exército, no meu você não mexe. Você acha que ele vai falar assim, vou mexer. Não consegue fazer nada. Não vai fazer reforma da Previdência. Não aguenta. Não tem culhão. Nem moral para fazer. O que não fez na cidade. Tá acabando, pessoal, tá acabando. Tem muita coisa aqui, é só PT na vez, isso aqui é um lixo no PT aqui. Ó, no Nordeste também, é difícil o Nordeste, viu? Porque assim, outro dia falaram pra mim assim, o Nordeste, eu falei, não, todos os brasileiros são responsáveis pelo lixo que a gente construiu, né? Autocrítica é a primeira coisa que a gente tem que fazer, todos nós, todos, principalmente as elites. Nós que temos casa, comida e roupa lavada, nós erramos. Aliás, o que mais tem é socialista de iPhone aqui na Faria Lima, né? Ali no Leblon, ali nos grandes centros urbanos, as elites que ficam, aquela coisa vazia, que o cara vive de renda e fica votando no Haddad, né? Mas o que acontece é o seguinte, o Nordeste tem muita pobreza, muito vício na política, então muita gente troca o voto por alguma coisa material, né? Você pensar bem, é quase pior do que a turma mais rica ou menos pobre do Sul, ou de São Paulo, para falar onde a gente fica, que elege Tiririca de novo. O cara vai eleger Tiririca, em São Paulo, em troca de nada, esse é mais irresponsável do que aquele que troca pela Havaiana. Tá certo? Então todos nós temos culpa. Mas o fato é que no Nordeste, como tem muito mais pobreza, muito mais rincão, muito mais coronelismo ainda, no século XXI, final da segunda década do século XXI, nós estamos com o coronelismo vivo ainda. Ele tem lá 36% do PT, coisa do Padinciço, né, do Salvador da Pátria e tal. Dificulta bem levar o Brasil para frente com o Nordeste, com a força que tem e com a super representação de Congresso que tem em relação ao Sudeste e ao Sul. As eleições é impressionante, você anda na rua, não tem um adesivo, não tem uma bandeira, né? Em São Paulo agora, estou vendo hoje vindo para cá, não tem ninguém falando disso na rua. Impressionante, ninguém quer nem ouvir falar nisso. A turma está cansada, o voto vai vir de revoltado, ele vai para a urna apertar aquele botão, se for revoltado, e isso conflui muito o candidato que gosta de dar tirinho para cima, que o cara quer ficar livre desse assunto e quer que tudo se exploda, para não dizer outra coisa. Aí está aí o Toffoli. Quem diria que em 30 anos de Constituição a gente estaria celebrando com a presidência do senhor Toffoli no STF e o presidente Temer. É isso, né? É bem a imagem do que é a Constituição. Deu nisso a Constituição, é mais ou menos isso. Construímos um documento que criou isso. Essas figuras chegaram ao poder. A comissão mais delicada da Constituinte, tem muita coisa sobre a história da Constituinte interessante, vários absurdos, né? Aí tem a parte internacional, saúde, esporte, mais uma coisa sobre gasto público, que passou lá naquele
naquele momento lá que o glorioso Eunício Oliveira, presidente do Senado, dirigindo a casa em julho, antes de fechar por um recesso de 9 meses, que custa 29 milhões por dia, custa aquela desgraça, e vai ficar 9 meses praticamente sem trabalhar, de julho de 2018 a março de 2019. Mas aprovaram no último minuto do segundo tempo um reajuste dos servidores, que são 3 milhões de brasileiros em funcionários públicos federais, que vai dar só uma bagatela de aumento de custo para o contribuinte de 15 bilhões no próximo ano. 15 bi para pagar esse aumento de salário de funcionário público federal. É isso que é o Brasil, pessoal. Vai marcando aí. 15 bi, o que é 15 bi? Para aquele que não consegue colocar números. O Brasil exporta por ano 30 bi de soja. 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais? Não, perdão. 30 bi de dólar. 30 bi de dólar. Então, mas faz a conta rapidinho. 30 bi de dólar dividido por um câmbio aí de... Para ficar fácil, são 8 bi de... perdão. Ixi, é o contrário. É o contrário. Em reais. Faz essa conta ao contrário aqui. 15 bi. Vai dar 4 bi de dólar. Né? 4 bi de dólar. De aumento de gasto com funcionário. O Brasil exporta 30 bi de soja. Você vê um pouco. Todo o trabalho da agricultura, da exportação, da logística, quanto emprego, etc. 4 é para pagar funcionário, aumento de funcionário público. É isso. Essa é a descompensação brasileira. Entendeu? Agora o BNDES, depois de 16 anos de horror, vai reduzir a exigência de conteúdo nacional. Que é uma praga brasileira, conteúdo nacional. Isso aqui valeu numa outra época da história brasileira. Hoje o Brasil tem que se integrar às cadeias produtivas internacionais. Se obrigar uma empresa a ter conteúdo nacional, é obrigar ela a gastar mais e ter um produto pior. Na maioria das vezes, com raras exceções. Mas fica insistindo, gastando dinheiro público para prestigiar e privilegiar a empresa brasileira, muitas vezes que não consegue fazer um produto decente. Então não é assim que se faz política industrial, entendeu? Agora começou a mexer na redução do conteúdo nacional. Quase que tarde demais, né? Se o João fosse presidente ainda dá tempo. Mas você acha que um desses dois aí que vão para a final vão mexer nisso? Pessoal, é o seguinte, ó. Agora estudo propõe mudar regras do FGTS. Faz 20 anos que a gente ouve falar nisso. O João já fala isso todo dia na televisão, quando consegue falar, ou nas entrevistas. FGTS tem que ser opcional, FGTS é fruto do seu trabalho. Você pega aquele dinheiro que é seu, do fundo de garantia, e se você quiser deixar o governo investindo para você, a taxas abaixo da poupança, fine, continua fazendo. Se você quiser, você tem o direito de pegar o dinheiro e gastar em amendoim, em cerveja, em festa. Ou fazer a sua poupança e investir num instrumento financeiro que renda mais do que a poupança. Você pode fazer isso. O Brasil te confisca, o governo brasileiro te confisca esse recurso para, em tese, emprestar para financiamento de habitação, mas não é bem isso que acontece no final. Então é um expurgo que existe na nossa história recente das finanças brasileiras. Tem que liberar o FGTS. Estudo propõe mudar as regras. Tá tudo pronto, não precisa nem fazer o estudo, meu. Olha, já falando demais, eu quero dizer a vocês o seguinte. Vamos para o dia 7 prestigiar e votar com orgulho, orgulhoso da obra que a gente construiu. Todos nós, a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo, ajudaram a construir o Partido Novo. Quase uma década de trabalho, certo? Vamos lá, na hora de entrar na cabine, sozinho, no seu silêncio, vota com orgulho de ter construído esse partido. Vota no seu partido, vota de convicção, vota no que você acredita, vota na mudança, na troca de pessoas, nas novas ideias, numa instituição limpa, que não usa dinheiro público, sabe? Que fez seleção de candidatos. Tem problema? Lógico que tem problema. Todas as instituições do mundo têm problema. Nós estamos crescendo, nós somos a mudança. Então vota no Novo no primeiro turno. O segundo turno, se a gente chegar, é para ganhar. Se a gente não chegar, depois a gente vê o que faz, certo? Primeiro turno, pessoal, avisa os amigos, dá um último gás aí no último dia, na fila, sabe? Vamos votar
para transformar esse país. É um grande país. Eu vivi uma experiência agora, como todos aqui viveram, eu talvez mais, porque pude viajar mais, de ver o Brasil, de ver o que pode ser, o que é. Ele está muito acima do que ele é, mas muito acima. Se ele for para a mão do PT, ele vai, realmente, infelizmente, nós vamos estar condenados ao fracasso. Nós não vamos ver a gente sair desse processo de empobrecimento. E se for para o Bolsonaro, também é empobrecimento na certa, é bagunça. É menos pior do que o PT, porque o PT é empobrecimento na veia, é erro acima de erro, porque é corrupto, tem histórico de corrupção, histórico de livros errados que foram lidos e mal interpretados, mal entendidos, aplicação de ideias erradas, desconhecimento do conceito de escassez. É gente primária que pegou o governo nesses últimos 16 anos. Então não dá. Então vamos voltar ao primeiro turno no melhor, naquilo que tem gente jovem chegando, gente com vontade de arrumar o país. Não é gente que foi morar em Miami, não é gente que fica aqui falando que vai pegar um avião para Portugal. Não, é gente que quer ficar aqui, que quer arrumar a casa. Beleza? Ainda dá tempo. Dia 7, vote 30. João Amoedo presidente, governadores em São Paulo, Minas, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, do Partido Novo, vote 30. Senadores, Rondônia, Mato Grosso, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, vote 300. E todos os nossos candidatos, deputados federais e estaduais, naqueles que têm governador, com 30 e aí o número de cada um. Escolham um candidato, não deixem ficar só no voto da legenda, porque o jogo é bruto, a lei mudou, a gente precisa de voto nas pessoas. Tem nota de corte. Falou? Obrigado por tudo. Vamos com força. Vamos fechar esse ciclo. E é realmente emocionante chegar até aqui com o Partido Novo. Um beijo. Vamos pro voto.